Estimados alunos, amantes do conhecimento, muitíssimo bem-vindo para mais uma aula de Química Orgânica. Que alegria, que satisfação, professor! Não vi a hora de chegar a esta aula, professor. Eu estava entediado, professor. Estava angustiado, professor. Eu quero química, eu desejo química. E é isso que você vai ter. Muito bem. Professor, o que nós temos hoje? Qual é o cardápio do dia, professor? O cardápio do dia é polímeros. Polímeros, vamos entender esse grupo de substâncias orgânicas bastante interessante, importante, que nos trouxe tanto progresso. Alguns objetivos desta aula: conhecer, claro, as funções químicas orgânicas polímeros, identificar algumas aplicações desses compostos. Claro, não poderia deixar de pensar em você. Separei algumas atividades pensando no meu aluno, na minha aluna que está aí. Alguns questionamentos. O que são polímeros? Já ouvi falar, professor. Gostaria de saber o que são polímeros. Os polímeros estão presentes em nossa rotina diária? Eu tenho certeza que sim, professor. Só não vou saber dizer agora qual é o produto que é um polímero, mas depois da aula, com certeza saberei. Vamos lá. O que são polímeros? Alguns tipos de moléculas pequenas, chamadas de monômeros, podem ligar-se entre si, dando origem a macromoléculas denominadas de polímeros, do grego poli, muitos, mais meros, que é partes, né? Então, nós temos polímeros que são várias partes, muitas partes, por meio de uma reação denominada de polimerização. Aqui eu separei duas imagens, uma que está representado um monômero e outro que está representado um polímero. Observe aqui, mono é um prefixo que indica né? Então nós temos aqui uma única estrutura e aqui nós temos várias dessas estruturas ligadas uma na outra. Então nós temos aqui um polímero. Muito bem, professor. Poli quer dizer várias, sim, várias partes. Muito bem. Professor, eu quero saber aonde que eu encontro polímeros aqui em minha casa, no meu dia a dia. Essas imagens aqui revelam bastante, professor? Sim, revelam bastante. Os polímeros, eles são encontrados naturalmente, né? Por exemplo, a celulose, as proteínas, látex. Agora, a ciência, a química também produz alguns polímeros artificiais. Para quê, professor? Para facilitar a nossa vida, para melhorar a nossa qualidade de vida. Observe, tá? Nós também produzimos alguns polímeros sintéticos, copiando, evidentemente, os naturais, para termos bom uso disso aí. Tá? Aqui, alguma curiosidade. O processo de fabricação de polímeros é denominado de polimerização e é conhecido em laboratório desde o ano de 1860. Observe que já faz um tempinho, né? Faz um tempinho que nós conhecemos essa reação. Mas foi em 1864 que se desenvolveu o primeiro polímero, o celuloide, nitrato de celulose. Está aqui a estrutura orgânica do nitrato de celulose. Veja que é uma estrutura bastante complexa, bastante carbonos, bastante oxigênio, nitrogênio, com cargas elétricas ali. É uma estrutura bastante complexa, o nitrato de celulose. E eu separei aqui uma atividade já para nós iniciarmos bem para você. Essa atividade, você vai me dizer se você conhece algum polímero natural. Faça uma lista daqueles que você conhece. Tempo.
Muito bem, fiquei muito feliz de você ter feito essa pesquisa aí. Então confere comigo. Olha, alguns polímeros naturais, eles são obtidos de animais e também de alguns vegetais. Alguns exemplos: celulose, amido, látex natural, caseína, né? Seda, fios de teia de aranha. São exemplos de polímeros que a gente encontra naturalmente. Mais alguns exemplos de polímeros. A celulose, aqui nós temos a fórmula molecular mínima da celulose, C6H10O5, é um polímero de cadeia longa composto de um só monômero, glicose, classificado como polissacarídeo ou carboidrato. É um dos principais constituintes das paredes celulares das plantas, cerca de 33% da massa da planta. Em combinação com a lignina, com hemicelulose e pectina, e não é digerível pelo homem. Sim, a celulose nós não conseguimos digeri-la, constituindo uma fibra dietética. Aqui então nós temos a estrutura da celulose, também uma estrutura bastante complexa, tá? Bastante complexa e que está bastante presente nos vegetais aí. O amido também é um outro exemplo de um polímero, amido ou fécula, cuja fórmula mínima é C6H10O5. É um carboidrato constituído principalmente de glicose com ligações glicosídicas. Este polissacarídeo é produzido pelas plantas verdes, servindo como reservatório de energia. Observe, nós temos aqui então a estrutura do amido, uma estrutura também bastante complexa, que nós temos ali carbonos, oxigênios, hidrogênios ligados entre si, constituindo este polímero. É o mais comum carboidrato da alimentação humana, o amido, e é encontrado em grande quantidade de alimentos, como batatas, arroz e trigo. Muito bem. Agora, uma outra atividade semelhante àquela primeira, só que agora com um detalhe, que é para você fazer uma lista de alguns polímeros sintéticos. Veja, naquela 1 era polímeros naturais, agora polímeros sintéticos. Tempo para você.
Muito bem, vamos corrigir, vamos confirmar que você realmente está aprendendo, está caminhando bem. Então, aqui nós temos alguns exemplos de polímeros sintéticos. São produzidos artificialmente pelo processo de síntese a partir do petróleo. Alguns exemplos: polietileno, politetrafluoretileno, nylon, borracha sintética, poliéster, acrílico, entre outros exemplos de polímeros sintéticos que nós humanos nós produzimos porque nós usamos e tiramos bons proveitos do uso desses tipos de materiais aí, tá? Agora, mais alguns exemplos. O polietileno ou polieteno, de acordo com a denominação oficial da IUPAC, é quimicamente o polímero mais simples. É representado pela cadeia CH2-CH2N. Devido à sua alta produção mundial, é também o mais barato, sendo um dos tipos de plástico mais comum. Ele é quimicamente inerte. Aqui, obtém-se pela polimerização do etileno, de fórmula química CH2, dupla ligação entre os carbonos CH2, e chamado de eteno pela IUPAC, de que deriva o seu nome. Claro, o nome da substância que vai dar origem a esse polímero é eteno. Então, poli de vários, poli é um prefixo que indica vários, polieteno, vários etenos ligados um no outro para constituir este polímero. Então, nós temos aqui a estrutura básica mínima, tá? A estrutura química mínima do polietileno. Então, cada vérticezinho aqui nós temos um carbono com os seus respectivos hidrogênios. Está aqui indicado aqui, tá? Polietileno. Muito bem. O nylon em português, claro, do Brasil, nós escrevemos como nylon, da maneira brasileirada, né? É um nome genérico para a família das poliamidas, sintetizado pelo químico americano Wallace Hume em 1935. Foi a primeira fibra têxtil sintética produzida. Dos fios desse polímero, desses fios, né, que são constituídos por esse polímero, fabricam-se o velcro e os tecidos usados em meias femininas, roupas íntimas, maiôs, biquínis, bermudas, shorts, entre outras roupas esportivas. O nylon foi desenvolvido e patenteado pela DuPont. Eu tenho quase certeza que você tem alguma roupa que é constituído de nylon. Então você sabe muito bem do que eu estou falando. Muito bem. Então aqui nós temos a estrutura do nylon 6.6, né? 12 carbonos, 22 hidrogênios, 2 oxigênio e 1 nitrogênio. Aqui nós temos a estrutura mínima dele e essa estrutura vai se repetindo porque é um polímero, várias partes. Aqui nós temos o nylon, apenas o nylon 6. Aqui é a estrutura mínima dele, né? Carbonos, nitrogênios e carbono, oxigênio, muito hidrogênio aqui. 6 carbonos, 11 hidrogênios, 1 oxigênio e 1 nitrogênio. Então nós temos aqui a estrutura do nylon 6, uma estrutura orgânica bastante interessante também. Agora, os polímeros também nós classificamos. Nós classificamos eles entre linear, ramificado e reticulado. Quando um polímero é classificado como linear, professor? Quando possui cadeias longas, entrelaçadas, sem ramificações. Nesse tipo de polímero, a interação se dá somente através de ligações secundárias, ponte de hidrogênio ou van der Waals. Os polímeros ramificados apresentam cadeias laterais ao eixo principal. Nesse tipo de polímero, a interação se dá somente através de ligações secundárias, ponte de hidrogênio ou van der Waals. Professor, e os polímeros reticulados? Possui cadeias longas principais unidas, as suas cadeias longas principais são unidas entre si por ligações covalentes, formado pela polimerização de monômeros bifuncionais ou multifuncionais com vários sítios reativos. Chegamos em algo especial para você. Atividade 3.
Vimos nessa aula que existem polímeros naturais e sintéticos e que eles são formados por ligações que ocorrem entre monômeros. Eles podem ser classificados em linear, ramificado ou reticulado. A respeito dessa classificação, qual polímero é mais resistente? Justifique sua resposta. Tempo. Muito bem, minha cara aluna, meu caro aluno, confere sua resposta aqui. Confere. Claro, o reticulado. Por quê, professor? Pois as suas interações são mais fortes e precisam de alta quantidade de energia para serem rompidas, tá? Então, claro, o polímero reticulado, porque as suas ligações são muito mais fortes e sendo mais forte precisa de mais energia para serem rompidas. Vamos pensar um pouco sobre esta aula. Eu separei aqui um artigo para você acessar, ler, aprofundar, mergulhar ainda mais neste conhecimento. Mire aqui a câmera do seu celular, nesse QR Code, acesse essa matéria, leia e veja. O poliuretano é um exemplo de polímero existente em materiais diversos. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história e a sua síntese. Acesse o texto, ou pode ser pelo link ou pelo QR Code, faça um esquema das informações trazidas nesse texto, apresente aos seus colegas, compartilhe com eles, mostre para o seu professor, para sua tia, para sua madrinha, para o seu padrinho, e quem sabe até você pode ganhar elogios e algo mais que elogios,
Você pode receber assim, meu filho, você está muito dedicado. Minha filha, você merece um presente. Tá aqui. Nem sabia, professor, que a química iria me dar tantas coisas boas assim. Muito mais ainda, hein? Muito mais. O que nós estudamos nesta aula? Conhecemos as funções químicas orgânicas, polímeros, identificamos algumas aplicações desses compostos, praticamos o conhecimento através de atividades e, infelizmente, chegamos ao final de mais uma aula. Professor, olhe, professor, na aula de química orgânica eu tenho assim um pico elevado de alegria por começar a aula, mas depois uma depressão muito grande, professor. Por quê? Porque chega no fim, professor. Tudo que é bom dura pouco, infelizmente. Chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por você estar aí, dando audiência, estudando, caprichando, se dedicando. Nós aqui do Aulas Paraná estamos muito felizes contigo. Então, muito, muito, muito legal, muito bacana você estar aí. Um grande abraço e até a próxima.